O povo romeno, num primeiro momento, ele é muito amistoso, né, como o povo brasileiro, talvez um pouco por essa raiz latina que ele tem, mas ele tem mudado muito de uma forma muito rápida. Conversando com alguns romenos aqui, com quem eu tenho mais proximidade, essa pessoa me falou, olha, nesses últimos 20 anos, essa questão de relacional, de relacionamento mudou muito na Romênia. Porque hoje, ah, você não precisa, isso falando de experiência minha, né? Você não precisa de esperar que o romeno vai te convidar para ir na casa dele. Ele não vai, né? Não é como o brasileiro que, às vezes, você conhece a pessoa hoje e se você se identificou com ela, fala, vai almoçar lá em casa amanhã, né? É muito difícil o romeno te chamar para dentro da casa dele. Quando ele quer ter um relacionamento contigo, ele quer fazer uma amizade, normalmente ele te chama para ir para um café. Vamos tomar um café para a gente conversar e tudo mais. Se acontecer de um romeno te chamar para entrar na casa dele, olha, joga a mão para o céu e se considere um amigo assim, do fundo do coração dessa pessoa. E isso é uma coisa curiosa, porque eu conheço pastores que tentaram plantar igreja aqui, seguindo um modelo de pequeno grupo no Brasil. Então, o que ele fazia? Ele se reunia todos os domingos na casa dele para estudo bíblico. Convidava as pessoas e tudo mais, e as pessoas iam uma, duas, três vezes e deixavam de ir. E ele ficou pensando, gente, mas o que acontece? O que acontece? E conversando com outros pastores romenos, eles disseram o seguinte: olha, existe uma espécie de contrato social aqui na Romênia que, se você me convida para ir à sua casa, eu automaticamente estou obrigado, me sinto obrigado a te convidar para ir à minha casa. Então, as pessoas iam uma, duas vezes na casa desse pastor, e porque eles se sentiam incomodados porque não o convidariam ou porque não queriam convidá-lo para ir na casa deles, eles deixavam de ir nos pequenos grupos, nessas reuniões, nesses cultos, né, realizados em forma de pequenos grupos. Então, até onde eu pude observar, plantar igreja em sistema de pequeno grupo na Romênia não funciona. Evangelizar usando pequeno grupo não funciona. Funciona quando você já tem pessoas convertidas, os crentes, que eles vão lá na sua casa, sabe que aquele é um culto, que não tem que cumprir esse contrato social de te convidar para a casa deles, né? Mas se for uma pessoa que está indo para ouvir o evangelho pela primeira vez, provavelmente eles ou não vão, ou vão uma ou duas vezes e não voltam mais porque eles se sentem nessa obrigação. Então, o romeno ele é muito aberto num primeiro momento, ele conversa e tudo mais, mas é muito difícil você aprofundar a amizade com essa pessoa, sabe? Você levar a amizade para um próximo nível, né? Quando você consegue, é porque você realmente ganhou o coração ali daquela outra pessoa. É. Isso é uma das questões pelo qual, por isso que leva mais tempo para plantar uma igreja, né, na Europa, no caso, porque Isso. o europeu em si, ele é desse jeito, né, mais fechado, não abre a casa para qualquer um, não. É, Então, é, você falou sobre a questão de fazer pequenos grupos nas casas, né, estudos bíblicos uhum. nas casas, que que provavelmente não é um bom caminho para evangelizar e tudo mais. Qual seria a melhor forma, ou quais seriam as formas que você tem visto que são abertas aí, tem dado sucesso para evangelizar na Romênia? Olha, o que eu tenho observado aqui é o seguinte: as pessoas, você escolhe um lugar neutro, aluga uma sala, aluga um apartamento, um lugar neutro para isso, né? Um lugar que você não mora, é para aquilo, é para reunião.
e você começa a fazer estudos bíblicos e coloca no Facebook, coloca na internet, ou você faz os panfletos e coloca em locais públicos onde você pode afixar esses papéis, escrito, ó, por exemplo, venha estudar a Bíblia conosco todos os dias, de tal hora até a hora, ou venha estudar tal tema dentro das Escrituras conosco, o endereço e o horário. É essa a forma que eu vejo 90% dos pastores que estão plantando igreja, eles fazem, né? E o que faz também, na minha opinião, o trabalho aqui um pouco lento, é que aqui não é, por exemplo, como no Brasil, né? Que você tem liberdade para fazer um culto numa praça pública. Você tem em São Paulo, por exemplo, você vê gente pregando ali no meio da praça. Ou então, você está na sua cidade e fala, vamos fazer um final de semana com distribuição de folheto. Você junta os seus jovens, sai sábado de manhã e distribui o folheto na rua. Esse tipo de coisa não pode ser feita na Romênia. Não pode. Quando eu cheguei, me disseram, olha, você não pode abordar as pessoas diretamente na rua, como a gente fazia lá no Brasil. Não pode dar folheto diretamente, porque se ela se sentir ofendida, ela pode chamar a polícia e você vai ser preso por proselitismo. Eu pensei, isso é exagero, né? Não é por aí não. E isso eu vi, não me contaram. Eu estava no centro de Brasov e apareceu um rapaz ali de uns 18, 19 anos e ele começou a pregar na praça. Eu estava com 3, 4 meses aqui na Romênia e entendi poucas coisas, mas eu vi que ele estava pregando por causa dos termos que ele usava. Em menos de 2 minutos, juro, em menos de 2 minutos a polícia veio e expulsou esse rapaz da praça. E ele começou a gritar, falando que conhecia os direitos de religião e tudo mais, só que a polícia não quis nem ouvir. Em menos de 2 minutos a polícia veio e expulsou esse rapaz da praça porque ele estava pregando o evangelho ali. Então, já que a gente não pode abordar diretamente as pessoas, a gente usa relacionamento, amizade com vizinho, com colega de academia, ou seja, onde for o seu círculo de amizades, e você vai conversando com ele sobre o evangelho, ou então, e também, dessa forma você coloca os convites fixados em lugares públicos, onde você pode fazer isso, dizendo, olha, nós vamos estudar tal tema dentro da Bíblia. Se quiser, compareça e venha discutir conosco, né? E é curioso isso porque semana passada eu participei de um final de semana, de uma semana evangelística, numa cidade aqui próxima, e o pastor com o filho dele, ele falou que naquela semana eles tinham distribuído 900 convites, né? Eles entravam nos prédios e colocavam nas caixas de correio os convites para a semana de evangelismo que iria ter. E desses 900 convites, apenas 4 pessoas responderam, né? E é assim, né? É extremamente limitado, sabe? A forma como a gente pode atuar, mas a gente vai encontrando formas, né? Dentro da lei e que alcancem as pessoas. Legal, interessante. Precisa de uma permissão para fazer alguma coisa nas praças? Sim. Se você quer fazer um culto público, você precisa de uma autorização junto ao governo e depois que você tiver essa autorização em mãos, você pode fazer o culto público. Porque, como já aconteceu com pastores, com um pastor que eu conheço, eles estavam fazendo um culto público numa praça, alguém denunciou que ele estava fazendo culto público na praça, veio a polícia e ele apresentou o documento concedido pelo governo, dizendo que ele poderia estar executando aquela atividade, né, que ele não estava ilegal, que o que ele estava fazendo tinha sido autorizado pelo governo. Então, se você quer fazer um culto numa praça pública, você tem que mexer com uma papelada para poder ter, então, a autorização do governo.